E aí, gente, tudo bem? Saudações aí de fé, de motivação e também de poesias. Uma vez eu ganhei um livro fantástico. Foi um dos livros assim que me marcou bastante mesmo. Uma leitura boa, agradável, uma história assim de um homem que foi fora da curva, né? Um homem que foi fora de série. Eu estou falando daquele frade do século XVI, Francisco de Assis, né? Ele que eternizou aquela frase: Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz. E aí, gente, diante disso, eu quero compartilhar com vocês algo maravilhoso que acontece quando você começa a ser usado por Deus. O que acontece quando você começa a ser usado por Deus como um instrumento, como uma ferramenta? O que acontece? Você já imaginou? Primeira coisa que eu vejo nos evangelhos aqui, acontecer com Jesus, exatamente. O Deus encarnado, quando esteve entre nós, viveu a experiência da rejeição. Se você está sendo rejeitado por algum motivo, se alguém está te invejando, se alguém está tendo ciúme de você, se alguém está te maltratando, calma aí, tem uma explicação. Faz parte do processo, né? Faz parte do aprendizado. Jesus Cristo deu esse exemplo. Foi rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos, pelo seu povo em Nazaré, em Belém da Judéia. Na maioria dos lugares que Jesus chegou, ele sempre foi amado por muitos e odiado por alguns, né? Enquanto uma multidão amava Jesus, acompanhava ele, tinha uma multidão que seguia ele de longe e ficava esperando aí, tipo assim, de espreita, né? Ficava esperando ele cometer algum erro para poder vir e acusar ele. Principalmente os religiosos, fariseus, saduceus, zelotes, escribas e muita gente que queria o mal dele. Mas enfim, então quando você começa a se destacar na obra de Deus, no serviço, né? Naquilo que você faz de bom pelo mundo, nas suas obras de bondade, de caridade, de piedade, de misericórdia, de compaixão, de amor, de paz, de esperança, de fraternidade, de irmandade. Sabe, quando você começa a descobrir que você é filho da luz e praticar o bem, pode ter certeza que você vai começar a ser rejeitado, né? Então, rejeição, faz parte do crescimento do cristão, tá certo, gente? Em segundo lugar, um dos sentimentos mais intensos na vida de Jesus e que acontece com todos os seus filhos, né? Todos os seus seguidores, é a incompreensão. A incompreensão é algo que faz parte, assim, conviva com isso, é incompreensão. Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos, por exemplo, a Bíblia Sagrada e do meu lado aqui você pode ver o microfone, né? Microfone. Para mim, o instrumento de trabalho, o microfone, é algo normal. O microfone, para mim, é algo normal. É uma ferramenta que eu conheço. Ligo, desligo, falo, aumento o volume, abaixo, tal. É uma ferramenta, um instrumento que eu estou acostumado. Pedestral aqui, ó. Por quê? Porque todo dia, né? Então eu sei a nomenclatura, as peças, como que funciona, carregador, etc. e tal. Quando eu estou fazendo o curso de locutor com os alunos,
eles ficam com medo, eles ficam trêmulos, eles ficam assustados quando eles têm a oportunidade de pegar o microfone na mão e falar em público. Por quê? Porque esse instrumento ele é muito usado por comunicadores, por locutores, por palestrantes, por cantores, radialistas, etc. e tal. Né? Então, quem conhece o instrumento, quem conhece a ferramenta, é o especialista. Assim, o policial sobre a arma de fogo, né? Ele sabe lidar com a arma de fogo, por quê? Porque ele é policial, todos os dias ele está ali, trabalhando com coach, com arma de fogo. Ele sabe manusear, ele sabe as nomenclaturas, ele sabe a técnica, ele sabe como se defender, ele sabe como neutralizar alguém, ele sabe como sacar uma arma, ele sabe como guardar uma arma, ele sabe como tirar as munições. Por quê? Porque ele é o especialista naquilo ali. Né? Ele é o sniper, ele é profissional. E assim o pedreiro com a colher de pedreiro, assim o carpinteiro com o serrote, com o martelo. Né? Cada especialista, cada mestre com a sua maestria. E assim é o próprio Deus. Deus é quem conhece as pessoas, Deus é quem usa as pessoas como ferramentas, como instrumentos, né? Não somos nós. Então, eu tentar lhe compreender é perca de tempo, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Certo? Eu não sei o que você realmente está pensando. Eu não sei exatamente o que você pensa. Eu não sei realmente a sua história, a história que você carrega dentro de você. Então, quando eu te vejo, é muito limitante. Mas Deus, o Criador, conhece a todos nós. Ele sabe as intenções dos nossos pensamentos, ele sabe as intenções do nosso coração. Então, Deus é especialista em levantar pessoas e usar pessoas, mesmo quando essas pessoas elas são incompreendidas. Eu não sei você, mas eu escuto muito isso. Alguém fala comigo sempre na rua: eu não consigo te entender. Você é diferente. Eu penso que você está fazendo uma coisa, aí você já está fazendo outra. Você tem umas mudanças assim radicais. Você produz bastante coisa. Você está sempre produzindo, sempre fazendo alguma coisa. E às vezes eu fico te olhando. Pessoas falando comigo, né? Eu fico te olhando, te observando. E realmente eu não consigo te entender. Mas não é para entender mesmo, não. Não é para entender. O salmista Davi, ele foi muito inteligente, muito inspirado no Salmo 139, quando ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, conhece o meu coração, esquadrinhas o meu rim, o meu interior, né, as minhas entranhas, e sabe tudo sobre mim. É Deus que conhece as suas ferramentas, os seus instrumentos, né? E aí, diante disso, você encontra Jesus também incompreendido e agora julgado. Então, primeiro rejeição, depois incompreensão e em terceiro, esse é o pior de todos, julgamento. Aí você é julgado. Porque uma pessoa popular, uma pessoa pública, uma pessoa que faz alguma coisa e que decide dar a cara, né, literalmente, para as pessoas baterem, ela é vidraça. Ela é vidraça. Quem sai da bolha, né, dos dogmas, dos paradigmas, da religiosidade, quem foge dos sistemas e faz alguma coisa diferente, fica em destaque, fica em evidência. Então as pessoas vão julgar. E o julgamento dói. Rejeição dói, é sofrido. Incompreensão também dói, é doído. Mas o pior de todos é o julgamento. Porque você é julgado, às vezes, sem condições, sem oportunidade para se defender por uma coisa que você falou, né? Principalmente em épocas agora, em tempos de internet, você fala uma coisa, a pessoa vai lá, corta um pedaço do que você falou
e joga aquilo para a plateia, a pessoa vai te julgar por uma fala sua, sem olhar o contexto, sem olhar o todo, né? A pessoa vê uma atitude sua e já te julga por uma coisa errada que você fez e esquece toda a sua trajetória, toda a sua carreira, na vida pessoal, na vida profissional, em tudo aquilo que você fizer. E o pior julgamento é esse aqui. O pior julgamento é esse aqui. As pessoas querem, né, convencer você de que você não é aquilo que você está falando. Essa daí é demais. Por quê? Jesus foi chamado aqui, se ele fosse chamado de mané, se ele fosse chamado de otário, se ele fosse chamado de bobo, se ele fosse chamado de pobre, se ele fosse chamado de falastrão, se ele fosse chamado de herege, mas ele foi chamado de demônio. Tentaram demonizar Jesus. Isso mesmo. Imagina, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, sendo chamado de demônio. E chamaram ele de Beelzebul, príncipe dos demônios. Chamaram Jesus de capeta, capetão, capiroto. Chamaram Jesus de Beelzebul, príncipe dos demônios. E aí Jesus fez uma pergunta. Espera aí, vocês me chamam de demônio, de endemoniado, mas como que pode um demônio expulsar demônio? Né? Porque Jesus expulsava demônios, Jesus libertava as pessoas oprimidas, Jesus tinha um confronto direto do mal, né? Jesus vencia o mal, Jesus tinha libertado o gadareno, o jovem gadareno, dos demônios, das legiões. Jesus praticava o bem e era chamado de mal. Como é que pode? Se eu sou mal, por que eu faço o bem? Se eu sou demônio, por que eu expulso o demônio? E aí Jesus fala, um reino não permanece em pé se eles estiverem divididos, né? Jesus traz essa revelação. Um reino dividido não para em pé. Ou seja, Jesus fala das intenções, do coração, dos desejos, das motivações humanas e explica para aquela multidão e também não tenta convencê-los a acreditar nele. Não, as pessoas têm o direito de julgar, as pessoas têm o direito de acusar, certo? E o que as pessoas disserem ao seu respeito também não tem poder nenhum sobre você. Jesus sabia disso. Ah, você é isso, você é aquilo. É a mesma coisa a pessoa falar para mim. Você não é um príncipe de Deus não, cara. Você não é um príncipe de Deus não. Você não é um servo de Deus não. Você não é um homem de Deus não. Você é um sapo. Você é um cavalo. Você é um... Não muda em nada o que sou diante de Deus, né? E voltando então a essa reflexão, então não adianta eu dizer que esse microfone aqui ele é uma faca, porque ele não é uma faca. Dá para ver, suas características são de microfones. Não adianta eu dizer que essa Bíblia aqui, que eu estou na mão, tá vendo? Não adianta eu dizer que essa Bíblia aqui, ela é como é que se diz? Um prato, né? Um prato de comida. Porque não é um prato de comida, é uma Bíblia. Simples assim. Tá vendo? Não adianta a pessoa dizer, né, que você é uma coisa que você não é, porque isso não muda o resultado final e não muda a sua origem, a sua raiz. Certo? Então Jesus sempre foi muito raiz. Ele é um Deus raiz. Ele é o verbo de Deus, né? Ele é o começo, o meio, o fim, o todo. Então, hoje eu gostaria que você pensasse muito sobre isso. Que os filhos de Deus serão rejeitados, os filhos de Deus serão incompreendidos e os filhos de Deus também serão julgados pelas pessoas. Mas isso não vai mudar em nada quem você é.
Deus te abençoe, eu fico por aqui. Hoje foi mais um momento de reflexão, conversa de campeões. Quero pedir você para se inscrever no nosso canal. Todos os dias uma conversa bem legal com você pela internet, no nosso canal, no YouTube, aí ó, Mente de Campeão, tá certo, gente? Eu fico por aqui, Deus te abençoe, viva Jesus no coração e tenha uma mente de campeão. Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz.